Então, agora continuando, dando continuidade para o que são relações trigonométricas, a gente vai colocar valores nisso. Antes a gente olhou que o seno nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa de qualquer ângulo. Só que existem alguns ângulos que a gente usa sempre em vários exercícios e que são relativamente fáceis de se lembrar os valores do seno, do cosseno e da tangente, certo? Bom, a gente tem o seno de 30, o seno de 45, o seno de 60. Como que a gente sabe o valor deles? A gente coloca 1, 2, 3. Tudo que não for 1 fica na raiz. E é tudo dividido por 2. Então, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que para todos os triângulos que têm um ângulo de 30 graus, naquele triângulozinho, a relação do cateto oposto ao ângulo de 30 graus dividido pela hipotenusa desse triângulo, não importando a dimensão do triângulo, né? Ele pode ser enorme, ele pode ser pequerrucho, certo? Sempre vai ser meio, ou seja, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus em todos os triângulos vai ser metade da hipotenusa, certo? A hipotenusa sempre vai ser 2 vezes maior do que o cateto oposto em triângulos com 30 graus, certo? Para 45 é a mesma coisa. A gente vai ter que o cateto oposto vai ser uma razão de raiz de 2 da hipotenusa, certo? Raiz de 2 dividido por 2 da hipotenusa. E a mesma coisa para o ângulo de 60 graus. Para o cosseno é o contrário. Aqui a gente fez 1, 2, 3. Aqui a gente vai fazer 3, 2, 1. Certo? Raiz de 2. Tudo na raiz do mesmo jeito. Raiz. O 1 está na raiz também, só que qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. Então a raiz quadrada é de 3 sobre 2, sobre 2 e sobre 2. Como que eu sei que está certo? Você lembra que o seno de θ é igual ao cosseno de beta, certo? Quando eles juntos, somados, formam 90 graus. Então, 30 mais 60 dá 90. Vamos assumir que o 30 é o θ e o 60 é o beta. Então, o seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de 60, certo? E o cosseno de 30 tem que ser igual ao seno de 60. Então, é fácil de lembrar isso, certo? Para tangente não é mais difícil de lembrar. É só 3, 1, 3, tudo na raiz, e divide o primeiro por 3. Então tá. E a gente tem os valores da tangente de 30 graus, da tangente de 45 graus e da tangente de 60 graus, certo? Então, o jeito que eu faço, e eu acho que é um jeito fácil de lembrar como construir essa tabelinha, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Tudo que não for 1 na raiz, tudo que não seja tangente dividido por 2, a tangente, o primeiro dividido por 3, certo? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo na raiz, dividido por 2, dividido por 3, só o primeiro, certo? Então tá. Isso levando em consideração, da onde que a gente tirou isso? A gente tirou do cateto oposto dividido pela hipotenusa, do cateto adjacente dividido pela hipotenusa e do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente de um triângulo ideal que teria como hipotenusa um valor de 1. Como assim um triângulo ideal que teria um valor de 1? Bom, se a gente criar um círculo vai ter raízes iguais, certo? Então o valor aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser menos 1, por quê? Porque a gente está passando da origem do... Aqui a gente tem a origem, né, ah, meu Deus do céu. Do cartesiano, plano cartesiano. E aqui a gente vai ter menos 1 também, porque a gente está voltando da origem, certo? Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y,
certo? Então, quando a gente constrói um triângulo qualquer aqui nesse círculo trigonométrico, esse valor, como a hipotenusa é 1, e aqui a gente tem o cateto oposto dividido por 1, 1 é a hipotenusa, cateto oposto dividido por hipotenusa é seno, certo? Então esse cateto oposto nada mais é do que o seno de um ângulo no círculo trigonométrico, certo? E aqui a gente vai ter a mesma coisa, certo? Aqui é o cateto adjacente desse ângulo θ. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 1, nada mais é do que o cosseno. Então o valor daqui vai ser o cosseno, certo? Então tá. Então se a gente começar a construir infinitos triângulos, aqui um bem pequerrucho, bem que é uma linha, qual que vai ser o seno de um ângulo 0, que vira uma linha aqui? O seno é a parte que está subindo disso, certo? Só que não tem nada subindo. Então o seno de zero é igual a 0. Por quê? Porque não tem nada subindo aqui. Se não tem nada subindo, não tem cateto oposto para dividir pela hipotenusa. O valor do cateto oposto vai ser 0. Então o cateto oposto dividido por 1 vai ser 0, certo? Para o ângulo 0. E agora vamos subir um pouquinho aqui, colocar um ângulo de 1 grau. 1 grau vai ter um negocinho muito pequerrucho aqui, vai ser tipo tic, bem pouquinho. Mais especificamente, esse pouquinho vai ser 0,0175, certo? O que é esse 0,0175? Nada mais é do que esse naquinho de nada aqui, que vai formar o cateto oposto de um triângulo com ângulo 1 grau, certo? Então tá. A gente tem... Vamos subir mais um pouquinho aqui. Vamos fazer um triângulo de 2 graus. O naquinho ainda vai continuar sendo muito pequeno, mas vai ser maior do que o de 1 grau. Vai ser mais especificamente 0,0349. E eu já escrevi aqui do lado os senos de todos os múltiplos de 5. Todos os ângulos no primeiro quadrante, né? Que aqui vai até 90 graus. Do primeiro quadrante, todos os senos até 90. Então vamos analisar. Aqui, 0,175 para 0,349 está duplicando esse valor, certo? Então aqui, esse acréscimo de 1 grau na geração de um seno é muito maior do que aqui no final, certo? Se você tiver 88, você tem 85 graus. Um puta de um triângulozão assim, certo? Você tem 85 graus. Se você mudar para 86, a diferença no seno vai ser muito pequena, certo? Para ir de 80 para 85, só vai aumentar 0,01, ou seja, vai aumentar 1% só esse negócio. É muito pouco comparado ao começo, certo? No começo, a gente tinha 0,0175, pulou, duplicou em 1 grau aqui. Aumentando 1 grau aqui, subiu bastante. E a gente vai ver que no começo vai subir bastante mesmo. Em 30 graus a gente já chegou na metade. Só que 30 graus, obviamente, não é metade do ângulo que ele consegue chegar, certo? Então, aonde que eu quero chegar com isso? Quando a gente está construindo os vários triângulos aqui, os infinitos triângulos, a gente está criando uma função, certo? A gente está criando uma função trigonométrica em relação a esse cateto oposto, a esse seno, certo? Então a gente vai ter que todos esses valores, do seno de 0 até o seno de 90, nada mais vai ser do que uma função de x, certo? Quando o valor dessa função é seno de x. E x é esse ângulo,
que a gente vai abrindo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 90. Certo? E essa função de x vai variar seno de x vezes por passo. O que significa isso? Seno, a função, quando x assume o valor de 0, de seno de x é igual a seno de 0, que a gente viu no começo que é 0. Por quê? Porque quando tem uma abertura de 0, o ângulo aqui é 0, a gente forma uma linha. Não tem cateto oposto para dividir pela hipotenusa. Então vai ser 0. Certo? Vai ser 0 dividido pela hipotenusa, que é 1, vai ser 0. Certo? E esse seno de 1 que eu construí aqui, nada mais é do que a função, quando x assume o valor de 1, que varia uma função que varia senoide de x, quando x assume o valor de 1, é seno de 1, que é o quê? É o cateto oposto de um ângulo muito pequerrucho dividido por 1. Mais especificamente, vai ser o cateto oposto desse triângulo vai ser 0,0175 vezes 1. Então, seno é 0,0175. Perfeito? Então tá.